Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. E até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes, como celebrar a ceia do Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Porque, por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já morreram. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitar-vos, quanto aos, aí entre os dons espirituais. Queridos, não foi possível realizar a ceia domingo passado, por causa do tempo, mas hoje nós podemos falar. Eu quero, antes de começar a falar, dizer para vocês que a ceia, naquela época, quando foi escrita essa carta, o que era a ceia? A ceia não era isso aqui que a gente está vendo. Uma bandeja com um cálice de suco de uva e pãezinhos de forma cortados. Na verdade, as pessoas daquela época só tinham uma refeição. Não havia café, almoço e janta. Elas só comiam uma vez por dia. E não tinha feijão, arroz, batata, legumes, carne assada. Não tinha nada disso. Era vinho e pão. Não havia mais nada. No máximo, alguns tinham um pouco de azeite para molhar o pão no azeite, alguma coisa assim. Mas imagine, naquela época, as pessoas só comiam uma vez por dia e o alimento era o vinho e o pão. Então, todos os dias, aquele grupo de pessoas, aqueles cristãos se reuniam para tomar a ceia. E o que era tomar a ceia? Era a janta. Todos os dias eles se reuniam para jantar. Judas, a carta de Judas fala que isso se chamava uma festa de amor. Então, todos os dias a igreja se reunia para jantar. E essa refeição que eles comiam todos os dias era feita com muita alegria. Em Atos 2:42 diz: e tomavam suas refeições. Aí, se nós trouxermos para o dia de hoje, entenderíamos eles almoçavam, jantavam. Não, as refeições era aquele momento diário à noite, onde o dia se punha, e aí eles, naquela época não tinha luz elétrica, não tinha muito o que fazer à noite, era perigoso. Eles se reuniam após um dia de trabalho para cumprir Atos 2:42, isto é, eles ouviam a palavra dos apóstolos, eles tinham comunhão, eles oravam, eles partiam o pão. Esse partir do pão era justamente a ceia, essa janta que eles partiam, e também evangelizavam, né? E a Bíblia fala
que eles contavam com a simpatia do povo. Eu fiz o programa na Boas Novas essa semana e eu pude falar uma frase dessa, né? Quer dizer, a igreja precisa cheirar bem. Diga para o seu irmão, você cheira bem? A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo, né? Cristo é cheiroso? Cristo é cheiroso, né? E aquela igreja do primeiro século, ela cheirava bem. As pessoas gostavam de estar junto com as pessoas, os cristãos. Elas gostavam de passar pelo lugar onde o povo se reunia e eram atraídas a estar ali. Era uma reunião simpática, onde as pessoas oravam umas pelas outras, onde as pessoas aceitavam primeiramente as pessoas como eram. Era o tabernáculo de Davi sendo restaurado, onde não havia grego, judeu, não havia escravo, nem livre, mas todos eles estavam iguais perante o Senhor. E Paulo fala uma coisa interessante, que as pessoas não poderiam ir para a ceia com fome. Eu queria resumir um pouco a palavra hoje, porque eu quero ter mais tempo de ministração hoje, né, sobre isso. Mas, certamente, como que alguém vai comer em casa? A maioria não tinha comida em casa. A maioria, eles dependiam, vamos dizer assim, da arrecadação da igreja. A igreja era aquele albergue, mais ou menos, onde as pessoas só tinham aquela oportunidade de se alimentarem. E Paulo fala que muitas pessoas iam para essa reunião de final do dia, todos os dias, para orar, para louvar, para ouvir a palavra dos apóstolos, também para tomar a sua refeição, porque a reunião daquela época era assim, era louvor, palavra, oração, comunhão e depois a janta. É como a gente faz no Domingo da Família. O Domingo da Família, nós tivemos a ideia de fazer há quase 20 anos atrás, baseado nisso, tentar conciliar mais ou menos o que acontecia na igreja do primeiro século. Diariamente, a gente faz uma vez por mês, porque nós não temos hoje aquela vida, né? As pessoas estudam, trabalham, a vida é muito corrida, nós não podemos nos encontrar todos os dias. Seria esse o ideal, né? Para nós orarmos, louvarmos, ouvirmos a palavra e depois sentarmos para fazer uma refeição. Isso seria muito bom. Mas não temos, hoje nós vemos uma outra realidade, mas conseguimos fazer uma vez por mês. O Domingo da Família nós louvamos, nós ouvimos a palavra, nós temos comunhão e nós depois sentamos para uma refeição. E quantos gostam do Domingo da Família? Eu não consigo imaginar. Eu fui perguntando a Deus, quando nós tivermos 1000 discípulos, como é que vai ser para ter o Domingo da Família? Nós vamos ter que ter um restaurante. E o Senhor, não, eu vou providenciar, não tem problema, não vai ser problema, né? Porque nós não podemos ficar sem esse momento de comunhão, ou cada semana um grupo diferente, mas aí vamos ter todas as semanas, não sei como é que vai ser, mas nós não podemos terminar com essa expressão de igreja. Nós não podemos terminar com esse cheiro bom. Queridos, nós somos uma igreja cheirosa. Nós somos uma igreja cheirosa. As pessoas que nos visitam, elas falam isso, que se sentem bem no nosso meio, que gostam que se sentem acolhidas. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder esse perfume que nós exalamos com a nossa comunhão, com o nosso relacionamento. O que nós pudemos, semana passada, abençoar um irmão, isso era comum na igreja do primeiro século. As pessoas, só que lá era mais sério, né? As pessoas vendiam tudo, que colocavam aos pés dos apóstolos, e na medida que alguém tinha uma necessidade, mas nós podemos fazer um pouquinho disso semana passada aqui. Eu me senti tão feliz, eu me senti tão bem em poder, assim, cumprir esse princípio bíblico de abençoar. Eu acho que nós temos que voltar a isso, e quem estava aqui domingo passado, eu tenho certeza que foi abençoado por isso, né? Mas o apóstolo Paulo fala que se não podemos ir com fome, que se nós estivermos com fome, nós temos que comer em casa. E o que quer dizer isso? Eu creio que Paulo estava indo além do alimento físico nessa hora. Eu creio que Paulo estava falando de que nós não podemos deixar para nos alimentar de Deus na igreja. Sabe, eu acho que Paulo estava apontando para a religiosidade. Ele estava falando sobre aquela pessoa que não come em casa e vai querer se empanturrar na igreja. Está falando daquela pessoa que não come em casa
e quando chega numa reunião, quer tudo para si, e não quer abençoar o irmão, mas só quer ser abençoado. A igreja do Senhor Jesus virou um lugar onde as pessoas vão buscar a sua bênção. Virou um balcão de troca, virou um lugar de interesse. Jesus parece que hoje é mais um milagreiro. Para muitas pessoas, alguém que tem uma bênção especial para dar, mas as pessoas não pensam quase em que eu posso fazer, o que eu posso abençoar. E se tem uma coisa que significa, que a ceia significa, se tem algo que a ceia aponta, é para essa destituição do egoísmo, do egocentrismo, daquela coisa de eu pensar só em mim mesmo. E Paulo começa a apertar quando ele fala que há muitas pessoas que estão doentes porque não discernem o corpo. E o que é discernir o corpo? Eu sempre na ceia falo da época em que, não sei se você vivenciou isso, mas a ceia sempre foi uma arma de pressão espiritual, né? Quer dizer, dia de ceia, hein? Quer dizer, cuidado. Então as pessoas são tão hipócritas, as pessoas são tão fariseus, né? Que vivem longe de Deus a semana toda, mas no dia da ceia botam a melhor roupa. Falam besteira a semana toda, mas como vai ter ceia, eu preciso controlar a minha palavra porque eu vou estar na presença de Deus domingo na igreja. Paulo fala sobre isso. Você não se alimenta em casa e vai tentar consertar tudo na ceia. Aí você vem com tanta fome para o culto, você vem com tanto atraso para a reunião, você vem de estar tão longe de Deus durante a semana, que quando você chega no culto, você quer se embriagar, você quer se empanturrar das coisas de Deus, tirando atraso de uma semana, e você não consegue olhar para o lado e ver que ao teu lado, de repente, tem um irmão necessitado. Não estou falando necessitado só financeiramente, pode ser que sim, e não tem nada demais, num dia de ceia, nós procurarmos saber se tem alguém hoje presente aqui que está precisando de uma ajuda nossa. Ou financeira, se for o caso, ou de uma oração, ou de uma palavra de incentivo, ou uma palavra de ânimo, ou uma palavra de vitória. A ceia não é lugar de você receber. A ceia é lugar de você dar. Mas a ceia era usada assim, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E as pessoas, então, começavam a analisar os seus pecados. Então, muitas pessoas na ceia choravam e ficavam compenetradas, pegavam o cálice, começavam a tremer e começavam a fazer daquele momento um momento místico. Mas está pensando só em você, então eu tenho que me consertar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí, se você não discernir, você vai comer e beber condenação. Queridos, a Bíblia não fala que na ceia você tem que examinar a si mesmo para vir as suas necessidades. Ela fala para você examinar a si mesmo para saber se você não está tendo visão do corpo. Porque o corpo, ele tem defesas. E você sabe que não precisa um pastor expulsar alguém da igreja. Não precisa, esse negócio de exclusão, expulsão, não seria necessário se o corpo agisse. Porque, queridos, se uma farpa entra no seu dedo, em 24 horas já está cercada por um exército de anticorpos. Se você tiver um agente infeccioso na sua boca, na sua gengiva, em 24 horas já está inflamado. O corpo, porque a inflamação é uma resposta do corpo à infecção. Então, quando uma pessoa nociva entra no corpo, quando alguém começa a estar no corpo sem discernir o corpo, o próprio corpo a rejeitará. Discernir o corpo é você entender o que é estar no corpo de Cristo. É você discernir qual é o teu papel e abençoar o seu irmão. Estar atento à necessidade do seu irmão. Estar atento a... Por isso que nós não conseguimos enxergar uma igreja
onde um pastor atrás de um púlpito possa dar conta de todas as necessidades da igreja. Nós estamos falando de... Gente, nós estamos falando... Eu estou falando uma coisa para você. O diabo, ele trabalha de uma forma muito sagaz. As pessoas estão doentes. Mas não estão doentes fisicamente. As pessoas estão doentes emocionalmente. Mas as doenças da alma, elas não são facilmente identificáveis. Existem muitas pessoas por aí machucadas na sua alma, que tiveram muitas palavras fortes na sua infância, pessoas que foram muito feridas, estão aí, estão aparentemente bem, estão no social, estão convivendo conosco na escola, no trabalho, na igreja, e nós não conseguimos ter olhos para enxergar o que está dentro dessas pessoas. A cura física e a satisfação das necessidades financeiras tomou a frente da igreja numa proporção estratosférica. Hoje, quando nós ligamos a televisão, você vê a igreja oferecendo a solução financeira, oferecendo a solução sentimental daqueles que estão querendo casar e tal, aqueles que separaram, né? Você vê a igreja oferecendo campanhas para satisfazer essas necessidades, mas eu não vejo líderes parando para analisar o que acontece dentro do ser humano e que isso não se resolve num piscar de olhos. Veja bem, queridos, nós estamos falando de pessoas que demorarão anos para serem restauradas. Estamos falando de relacionamento. Eu não quero combater a pressa de ministrar bênçãos. Eu acho que todos nós temos necessidades exteriores, sim, que Jesus Cristo também veio para dar pão e peixe, tá? Eu não vou negar isso, não vou aqui ser contra isso. Se você tem necessidade de comer, Jesus vai suprir. Se você tem necessidade de um bom emprego, Deus vai te dar. Mas, querido, preste atenção. O ser humano não vai melhorar com um salário melhor. O ser humano não vai melhorar com uma comida melhor na mesa. O ser humano não vai melhorar quando comprar o segundo apartamento ou o segundo carro. Porque o ser humano, ele só vai melhorar quando ele for curado interiormente. Gente, existe um bando de pessoas, a sociedade está enferma, doente dentro de si. Nós podemos estar caminhando ao lado de uma pessoa, conversar com ela dentro do ônibus, passar 1 hora conversando com uma pessoa e não perceber que do nosso lado há uma pessoa que foi, por exemplo, molestada sexualmente na infância, ou que foi espancada por seus pais, ou que foi maltratada por uma professora, e nós não conseguimos, porque a igreja ela está num nível tão superficial. O diabo ofereceu essa bandeja para a igreja, o diabo ofereceu essa cortina de fumaça para a igreja, e nós como bobões, e nós como ingênuos, estamos abraçando, sabe, como igreja, achando que a cura física e o alimento na mesa e o bolso cheio de dinheiro é o suficiente. E Jesus veio para isso? Não, Jesus não veio para restaurar só a área externa. E Jesus veio para mudar o interior do homem. Ele falou: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas, querido, como é que vai fluir rio de água viva de um interior de pessoas que estão profundamente machucadas? O que pode brotar de uma ferida? O que pode brotar de uma ferida infectada? Mas o diabo trabalhou muito bem para que essas coisas se mantivessem bem escondidas. Quantos de vocês estão aqui que, assim, não têm entrado nesse nível de relacionamento com Jesus, a ponto de deixar que ele penetre fundo no seu coração? Jesus como é que eu posso explicar para você? Ele não fica triste, chateado porque você quer uma casa nova. Ele não fica triste, chateado porque você quer um salário melhor ou porque você quer comida na mesa. Porque ele se alegra em fazer isso por você, porque você é filho. Eu acho que o pai se alegra em dar uma roupa nova para o filho, sim ou não? Eu acho que o pai se alegra em dar
em poder comprar uma comida boa para colocar na mesa para o filho. Mas se aquele filho, se o pai chega a uma conclusão de que o interesse do filho está ao lado dele é somente por aquilo que o pai pode dar nessa hora, eu creio que o pai vai ficar um pouco decepcionado com isso. Eu acho que um pai, o que está no coração de um pai é saber que o filho está ao lado dele por amor, e que não há segredos entre o pai e o filho, e que o pai participa ativamente das coisas mais profundas, dos problemas mais interiores que o filho passa. Meu filho, eu estou aqui, estou te dando, você tem roupa boa, eu te dou uma comida boa, estou pagando uma escola para você, mas me fala sobre como você está se sentindo na escola, como às vezes o filho tem a primeira experiência. Será que o seu filho teria coragem de sentar com você para pedir uma ajuda porque ele teve a sua primeira ereção? Será que o seu filho teria liberdade para conversar com você que é pai? Estou falando sobre pai, filhos, homens, né? Será que um filho que está fazendo 10, 11 anos, que tem a sua primeira experiência de ereção, ele teria coragem de sentar com o pai e falar: pai, me explica o que é isso, meu pênis ficou ereto. Pai, me explica que eu tive um negócio que saiu do meu pênis durante a noite. O que é isso? Pai, um colega passou a mão no meu bumbum na escola ontem. O que eu faço? Pai, a minha prima mostrou os seios para mim. Gente, nós somos muito superficiais. E a ceia é o momento onde Deus está nos levando a essa profundidade. Se você está com fome, come em casa. Aqui a igreja não é lugar de coisas superficiais. A igreja é o lugar de cura, a igreja é o lugar de aprofundar. Como que a igreja vai se nivelar com o que acontece aí fora? Existem consultórios psicológicos que são mais eficientes do que a igreja. Existe terapia de grupo onde as pessoas são mais curadas e abençoadas do que na igreja. Por quê? Porque a igreja está embarcando na história de que a necessidade do ser humano é somente exterior. Eu postei um vídeo essa semana, um vídeo chocante, né? Eu nem sabia que esse vídeo tinha sido... Eu não sabia. A minha esposa não falou isso comigo, porque é realmente coisas que ela não comenta. Tinha sido ministrado no Lágrimas lá de Palmas, mas eu não sabia. Eu até mandei para a apóstola Marili. Eu mandei para ela. Aí eu depois fiquei sabendo que ela é que divulgou esse filme, onde você vê uma criança. Eu não vou relatar o filme, veja lá o filme, você vê... Pesado o filme, se você não viu, veja, muito pesado. Eu queria até passar aqui, mas a Gessimar falou: cuidado, a gente pode mexer muito com vocês. Mas, gente, nossas crianças estão com problemas sérios interiores, estão crescendo, os anos estão passando, estão fazendo 8, 9, 10, 11, 12, daqui a pouco estão 14, 15, 16, estão entrando em contato com outras amizades, estão casando, e sabe, a sociedade está adoecendo, porque a igreja está se omitindo daquilo que é profundo, está aceitando a ideia do superficial. Deus tem. Olha, gente, Deus não para de falar comigo da necessidade de nós prestarmos atenção no que as pessoas sentem. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você está vendo uma ilusão. A pessoa que está ao seu lado não é isso que você está vendo. Eu estou falando isso porque Jesus via assim, então eu não estou falando heresia, não.
Eu estou falando que quando Jesus olhava para uma pessoa, ele não via o externo, ele via o interior da pessoa. Então, a pessoa que está ao seu lado não é a pessoa que você está vendo. Por trás de uma pessoa que está rindo, pode ter uma alma chorando. Por trás de uma pessoa alegre, pode ter uma alma imensamente triste. E Jesus, ele tinha esse cuidado. A mulher samaritana, ele viu o interior daquela mulher. Ele não queria saber de água. A água era uma necessidade material, uma necessidade corporal. Mas Jesus estava querendo o interior. Se você soubesse com quem você está falando, você pediria, mas você não pediria água. Quer dizer, olha só o que nós estamos fazendo como igreja. As pessoas chegam diante de Jesus e nós oferecemos a água, nós oferecemos a carne, nós oferecemos as coisas materiais. Nunca foi tão pregado o evangelho da prosperidade, nunca foi tão falado sobre cura física. Mas onde está o rio que flui do trono de Deus? Se você soubesse quem te pede, se você soubesse quem é o dono da igreja que você frequenta. Gente, isso tem tirado meu sono. Isso tem tirado meu sono como pastor. Eu tenho que entender, você está aqui como igreja, você tem que saber com quem você está se relacionando. E esse alguém que você está se relacionando, que é Jesus Cristo, tem muito mais do que uma bênção material. Ele tem um rio de água viva. E que não somente vai saciar a sua sede interior, como também vai fazer com que você seja uma fonte para outras pessoas. A fonte que a igreja está oferecendo é uma fonte imediatista, é uma fonte de balcão, é uma fonte de troca. Mas onde estão os rios de água viva? Você hoje pode orar para uma pessoa para ter um emprego melhor. Qualquer um de vocês pode fazer isso. Qualquer um pode. Qualquer uma pessoa pode chegar num centro espírita e fazer uma consulta, alguém jogar um búzio, colocar uma carta, para poder determinar como vai ser o futuro. Nesse ponto, a igreja se nivela. Qual é a diferença da igreja para um centro espírita nesse ponto? Nenhum, porque as pessoas que vão no centro espírita vão buscar uma bênção, e também na igreja vão buscar uma bênção. Qual é a diferença entre uns patetas que existem? Desculpa os profetas, graças a Deus na nossa igreja nós andamos juntinho, não tem pateta. Mas qual é a diferença entre alguns patetas que existem por aí no meio evangélico para, por exemplo, uma vidente que bota uma carta e um búzio? Nenhuma diferença. Os patetas estão querendo adivinhar a viagem, o contrato, o isso e aquilo, sempre a nível material. Mas o que um pateta pode dar de interior? Quando que nós vamos migrar para esse novo nível de profundidade? Quando nós vamos fazer uma visita a alguém? Eu vou fazer uma visita a uma pessoa? Eu vou fazer uma visita a uma pessoa que está enferma? Eu vou fazer uma visita a alguém que se converteu? Qual é a minha preocupação? É a necessidade material da pessoa? Eu vou olhar a casa da pessoa e falar assim, não, agora que você é crente, não pode ter mais essa casa, não pode ter mofo, não pode ter, essa comida aí não é mais de comida de crente. Bom, eu só dou aquilo que eu tenho. Se a minha vida, meu relacionamento com Jesus está nivelado às coisas materiais, é isso que eu vou ter a oferecer quando fazer uma visita. Agora, se eu tenho um contato com os rios de água viva, se eu tive um encontro pessoal com Deus, quando eu chego numa casa para visitar, é isso que eu vou transmitir. Olha, eu não sei se Deus vai te dar um carro novo, eu não sei se você vai comer caviar, eu não sei se você vai ter o segundo apartamento, se você vai ter uma casa de praia. Eu só sei uma coisa. Se você quiser relacionar com Deus, Ele pode entrar no teu interior e você pode ser uma pessoa. Porque, queridos, que vergonha para a igreja querer ministrar felicidade nos bens materiais. Que vergonha. Quando nós temos aquele que olha o nosso interior. Querido, o que está acontecendo? Qual é o problema que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? A igreja perdeu a profundidade. Nós aceitamos de bom grado a superficialidade. Então as pessoas vão comparecer na ceia. Então todo mundo bem arrumadinho,
As pessoas estão pedindo perdão pelos seus pecados, faz uma autoanálise hipócrita, mensal, né? É aquela autoanálise mensal hipócrita, para saber se eu vou comer e beber do cálice de forma indigna. Se você tiver fome, tem que comer em casa. Queridos, nós temos que levar Jesus para a nossa casa. Nós temos que trazer a presença de Deus em nossos lares. Nós temos que matar a fome em casa. E quando nós chegarmos na igreja, vamos estar com fome? Se nós comemos em casa, vamos estar com fome quando chegar na igreja? Responda você. Não. Se nós não estamos com fome, o que nós vamos fazer? Nós vamos alimentar, queridos. E aí está, o que é discernir o corpo? Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Ela não é isso que ela aparenta. Sabe o que nós somos, querido? Na verdade, nós somos o que nós sentimos. Eu preciso pedir que Deus abra meus olhos. Eu preciso olhar para minha esposa e eu não posso me satisfazer com o fato de eu poder comprar uma roupa para ela, vamos trocar os azulejos da cozinha, vamos trocar os móveis de quarto. Bom, tá, tudo bem. Mas como é que a minha esposa está se sentindo? Ela está feliz? Ou ela está com azulejo novo na cozinha, está com os móveis de quarto novos, mas é uma mulher infeliz? O que adianta? O que adianta eu passar o ano todo desprezando os sentimentos da minha esposa e chegar no dia de aniversário de casamento com um buquê de flores? Isso é hipocrisia, cara. Eu não posso olhar para meus filhos como meu pai olhava para mim. Eu tenho que confessar a vocês. Meu pai, eu estou pagando o colégio, pagando comida, pagando roupa, está tudo bem. Mas, pai, o que eu estou sentindo, o que você sente não interessa. O que interessa é que você precisa. Você já olhou para a pessoa do seu lado? Tenta agora olhar para ela e falar assim, o que essa pessoa sente? Não o que ela aparenta, mas o que ela sente. Como é que ela está aqui nessa noite? Eu preciso olhar para minha filha. Bom, minha filha tem um bom colégio. Minha filha tem uma boa comida na mesa, mas como é que a minha filha está se sentindo? Não, eu estou dando o melhor do que eu tenho para ela. Não, você está dando aquilo que o mundo determinou como sendo aquilo que é melhor, e não as necessidades emocionais dela. Hoje é o dia de nós pedirmos que Deus abra nossos olhos. Você pode estar aqui hoje se sentindo desprezado. Você pode estar aqui hoje se sentindo magoado, ferido. Você pode estar aqui hoje se sentindo traído, esquecido, envergonhado. Mas nós somos fortes, nós somos poderosos, somos os filhos de Deus. Aí, outra coisa, vem a declaração de fé positiva. Declara que você é mais que vencedor. Sim, eu declaro, eu sou mais que vencedor. Eu estou me sentindo um lixo, mas eu declaro isso. Senhor, olha só, eu estou me sentindo um derrotado, mas eu sou mais que vencedor. E Deus fala assim... O que vale para Deus? Deus não quer saber da sua declaração profética. Deus quer saber como você se sente. E você tem que ter coragem para assumir como você se sente. E eu tenho perguntado a Deus, nós somos uma igreja que podemos expressar o que nós sentimos? Quero perguntar para você, você tem paternidade? Você pode ser quem você é para o seu líder? Você pode chegar para você e falar assim, eu estou sentindo isso, assim, estou sentindo derrotado, eu sou assim. Esse é o nosso propósito. Onde nós podemos ser o que nós estamos sentindo, sem que a religiosidade venha mascarar a situação. Aí vem aquela frase, você não pode sentir isso. Como não pode sentir isso? Como é que eu regulo o sentimento? Então, é sobre isso que Paulo está falando.
ele está falando sobre a necessidade de nós entrarmos num nível mais profundo de relacionamento. De não ficarmos a nível de tapinha nas costas, sorrisinhos sociais, nem relacionamentos superficiais, mas entendermos que eu sou parte do corpo para observar e me preocupar com o meu irmão está se sentindo. E quais são as necessidades do meu irmão, emocionais. Gente, vocês não sabem o valor de uma visita onde você vai apenas dar um abraço no irmão. Você já pensou em ligar para uma pessoa e falar assim, estou sentindo saudade de você. Tá, mas ligou para quê? Só para dizer isso. A pessoa falar o quê? Não é possível que alguém ligue para alguém para dizer que apenas está com saudade, porque isso aí fora não existe. Você tem que ter um motivo para estar me ligando. E não somente para dizer que está com saudade, que gostaria de estar junto, que sente falta, que sei lá, compartilhar algum sentimento. Eu creio que a igreja precisa entrar nesse nível, de nós, assim, passarmos a olharmos uns para os outros e identificarmos que por trás dessa capa, às vezes, de fortes, de vencedores, há seres humanos que passam por problemas terríveis. Amém? Eu fico até constrangido, porque os pastores são super poderosos, gente. Outro dia eu estava numa reunião de líderes, não posso citar nomes, né? E aí 2 líderes conversando, e eu ouvindo. Eu falei primeiro assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas, estou lá. Aí eu estou cabeça baixa e tal. Aí um fala assim, rapaz, ali, logo ali, não sei aonde, uma prostituta me abordou, me abordou. E eu olhei bem na cara dela e falei, não! Aí eu tomei aquele susto assim. E assim que cheguei em casa, eu namorei a minha esposa, só para jogar na cara do diabo. Aí meu coração apertou, né? Eu senti meu coração, parece que ele vai aqui para as costas, né? E eu me coloquei no lugar da esposa. Eu falei, imagina uma pessoa ter relação sexual com a outra para dizer para o diabo, tá vendo? Quer dizer, eu não entendo. Olha só, minha filha, muito obrigado, o sexo foi muito bom hoje e eu pude, através de você, envergonhar o diabo. Aí a esposa assim, muito obrigado. Oh Deus, obrigado, porque hoje eu fui instrumento, fui usada, literalmente usada, nessa confusão entre o meu marido e o diabo. Quer dizer, eu fui usada para afirmar a fidelidade conjugal do meu marido. Aí disse não à prostituta, que ficou lá jogada no chão com aquele não, porque eu quase falei assim, não falei porque arrumar problema. Eu falei assim, dá o nome dela. Onde é que o senhor encontrou com ela? Alguém precisa falar de Jesus para ela. Porque quando essa prostituta lhe abordou, na verdade não foi o diabo, foi Jesus Cristo colocando ela na sua frente para você evangelizar ela. O senhor entendeu tudo errado. Mas por quê? Porque nós não olhamos para pessoas e vemos a alma. Nós olhamos e vemos o quê? O externo. E por trás de uma prostituta tem alguém que necessitado de uma palavra. Você não pode olhar o que ela faz com o corpo. Você tem que olhar o que ela sente. Você não pode olhar o homossexual com nojo. Porque há uma tendência, né, preconceituosa de nós olharmos os gays com nojo. Certo, fisicamente o que eles fazem é uma coisa que não é bíblica. Mas e por dentro? Eles não têm alma, eles são desalmados, são ocos. Não há pessoas ali dentro, eles não sofrem, não têm medo, não são... Como é que é essa história? Como é que pode isso? Quer dizer, como é que fica isso? Imagine você ceando ao lado de um homossexual. Ou você está numa igreja ceando e ao seu lado está uma prostituta. E você está lá examinando-se a si mesmo. O seu pecado. Ô Senhor, eu essa semana me prostituí, eu roubei, e tal, e eu estou aqui me examinando a mim mesmo para não ser condenado.
Mas o contexto de 1 Coríntios, ele fala de você discernir o corpo. Discernir. O que é o corpo? O que é... Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu acho que Deus tem que mudar a nossa ótica. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou ficando meio... Deus está mexendo muito comigo nesse aspecto de alma. Está mexendo muito comigo. Eu estou começando a ter... eu estou começando a ver como super-homem, com visão de raio-x. Eu não estou olhando as pessoas mais externamente. Eu já falei, assim, não me interessa. Não me interessa quem é essa pessoa por fora. O que está me interessando é saber o interior dela, é como está, porque a mudança verdadeira de um ser humano vem de dentro para fora. E a igreja, o que a igreja faz? Veste a roupa de crente, bota uma linguagem de crente, faz uma... E como é que fica o interior? E a igreja está cheia de hipócritas. Vamos cear. Jesus tinha alguma coisa contra fariseus? Ele tinha contra alguns fariseus. Por quê? Nicodemos ele tratou bem, era fariseu. Gamaliel era reconhecido, era um fariseu. José de Arimateia era um fariseu. E todos eram amigos de Jesus. Então não é... O farisaísmo depende. Existe o fariseu e existe o fariseu. O fariseu, que é legalista, aquele que pega a Bíblia e quer levar ao pé da letra, mas ele reconhece que acima de toda essa lei tem a pessoa de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo tem relacionamento e comunhão. Mas aquele fariseu que fica cego aos sentimentos das pessoas, esse Jesus chama de raça de víbora e sepulcro caiado. Porque o fariseu que disse que o cego estava mentindo, lembra do cego de nascença? Que o fariseu falou, esse homem não nasceu cego. Jesus chamou esse cara de guia cego. Então quem é o cego? É o homossexual? Quem é o cego? É a prostituta? Ou os cegos somos nós? Que não conseguimos enxergar dentro das pessoas e temos uma visão superficial daquilo que elas são. Quem são os cegos? São nossos filhos que estão no mundo porque não querem ver Jesus? São os nossos familiares que não querem receber Jesus pelo nosso péssimo testemunho? Ou somos nós que não conseguimos enxergar dentro deles um grito de socorro pela nossa visão limitada? Amém, gente? Eu tenho certeza que por trás de muitas pessoas que estão à margem da sociedade, há um grito nessas pessoas de pedido de ajuda. Só que a igreja só olha o externo. E nós estamos entregando de bandeja essas pessoas aos espíritas, às cartomantes, aos quiromantes. Estamos entregando, porque a igreja não está acolhendo, a igreja está rejeitando. E Jesus Cristo não veio para julgar, ele veio para salvar. Essas palavras estão começando a aparecer. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Eu vim para trazer o interior do homem. O negócio é tão sério que um profeta chamado Samuel não conseguiu ver o interior de Davi. E se um profeta como Samuel, experiente, um homem conhecedor de Deus desde criança, não conseguiu enxergar, sendo profeta, não conseguiu enxergar o que Deus estava enxergando, ainda mais nós. Quantos Davis estão andando por aí, quantas pessoas amarguradas andando por aí, e nós enxergando a aparência. A Bíblia fala que Davi foi desprezado pela sua aparência. Quantas vezes você foi desprezado porque as pessoas estavam falando, não conheciam o seu interior, não conheciam o que estava sentindo? Mas eu quero falar para você que Deus sabe quem você é. E o problema não está em Deus. Eu quero falar uma coisa para você, queridos. Não culpe Deus.
Deus não é culpado. Ele conhece os teus sentimentos. Culpados somos nós, igreja, que não conseguimos ver como Deus vê. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender e passar a olhar as pessoas como Deus vê. Amém? Vamos ficar de pé? Agora você vai cear diferente.